nome é Bruna, eu sou especialista em intercâmbio cultural e hoje eu vou falar para vocês sobre o programa de estudo com permissão de trabalho. Hoje o programa, de estudo com permissão de trabalho é o que mais as pessoas têm procurado aqui comigo, né? Então, assim, eu vou falar dos principais destinos e vou tentar dar assim um pouco mais de detalhes. Eu fiz o meu intercâmbio, meu primeiro intercâmbio na Irlanda, então eu tenho um pouquinho aí mais de know-how, digamos, para falar para vocês. Mas eu vou falar também sobre Oceania, que seria Austrália e Nova Zelândia. Então vamos lá. Bom, o primeiro programa, o que tem aí o melhor custo-benefício, que os alunos mais buscam hoje em dia, que os brasileiros hoje têm mais interesse, sim, é um programa de estudo com permissão de trabalho na Irlanda. Então, como que funciona? Na época que eu fui, isso em 2014, o programa ele tinha duração de 1 ano. Depois com algumas mudanças aí na lei da Garda, da imigração, eles alteraram o programa para 8 meses a permanência do visto. Então, hoje o programa de estudo com permissão de trabalho na Irlanda, ele tem a duração de 8 meses, porém são 6 meses de curso com 2 meses de férias, tá? A carga horária que você pode aí trabalhar durante esse período são de 20 horas por semana. Basicamente, então, até para você que não conhece aí, a Irlanda é um país que fica na Europa, uma ilha composta por 2 países. Estamos falando aí de República da Irlanda, que a capital é Dublin, onde a maioria das pessoas vão, e é onde tem aí a possibilidade de fazer o programa de estudo com permissão de trabalho. E dentro dessa mesma ilha nós temos Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Então, que aí usam Libra, que é uma outra moeda. O que eu tenho para falar até para vocês da experiência que eu tive é que a Irlanda é um destino assim muito seguro. Quando eu fui fazer o meu intercâmbio, eu tinha 23 anos, isso foi em 2014. E a minha maior preocupação era ir para um país no qual eu não falava o idioma, e a questão da segurança. Então isso era uma coisa que me preocupava muito, preocupava os meus pais. E a gente, por ser menina, às vezes, os meninos talvez ficam aí um pouquinho mais tranquilos, mas nós meninas ficamos um pouco aí inseguras, Nossa, vou andar, em um país que eu não conheço direito, mas me trouxe muita segurança. Uma primeira curiosidade que eu até trago, assim, sobre a Irlanda especificamente, é que eles não usam armas de fogo, isso nem os policiais. Então, no caso de um assalto, de alguma coisa que acontece, eu particularmente nunca vi, é utilizado somente o cacetete. Então, os policiais eles andam com o cacetete, mas dentro da ilha é proibido o uso de armas de fogo. Então, isso acabou me deixando um pouco mais tranquila, um pouco mais segura, e os meus pais também. Outra coisa também que eu acho que vale muito a pena também ressaltar na Irlanda é que é uma ilha assim plana, então dá para você fazer basicamente tudo a pé e tem sempre policiais à noite, de madrugada, Eu sempre ia embora para minha casa caminhando pelo canal, então eu me sentia muito segura porque sempre tem ali policiais, espalhados pela ilha inteira e você consegue aí ter um trâmite, ficar mais tranquilo, mais seguro. Mas basicamente, então, para fazer o programa aí de estudo com permissão de trabalho na Irlanda, algumas coisas aí são necessárias. Então, você precisa ter mais de 18 anos, não tem problema quanto à questão do nível de inglês. Tem muitos alunos que me perguntam porque tem um nível básico, isso daí não é algo que te impeça de fazer o intercâmbio. Pode ser sim algo que te impeça um pouco te atrapalha um pouco de arrumar um trabalho no começo, por conta da comunicação, mas eu falo que brasileiro tem sempre uma forma de se adaptar, de se comunicar e conseguir algo muito mais rápido. Então você tem que ter no mínimo 18 anos, tem que se matricular em uma escola por um período aí de 25 semanas, tá? Os cursos tem no período matutino, no período vespertino, eu vou falar um pouquinho também da questão dos horários. Você tem que estar em uma escola certificada pela organização do governo, tem que ter comprovante de endereço e, claro, que o primordial aí que a organização da Irlanda, a Garda, ela pede
são os 3.000 euros de comprovação de renda. Esses 3.000 euros, às vezes acaba pegando um pouquinho, porque a galera, na hora que vai converter para o real, ele dá aí, hoje, né, no câmbio de hoje, que tá 5 e pouquinho, vai dar uns 15.000 reais. Porém, comparado à Oceania, ainda assim, Irlanda, né, tem um investimento bem legal. Como que funciona, então? Você fez a sua matrícula em uma escola certificada. Eu vou também passar para vocês a questão da acomodação. Normalmente eu incluo no orçamento de 2 a 4 semanas de acomodação vinculadas à escola. Eu não coloco um período maior para quem vai estudar aí o período de 6 meses, porque depois, gente, a hora que vocês chegarem lá, vocês podem procurar algo por conta. Acaba compensando muito mais do que a acomodação pela escola. Então isso é uma dica que eu sempre dou. 2 a 4 semanas é mais que o suficiente para vocês se organizarem lá na Irlanda e depois conseguir algo por conta, tá? Eu, por exemplo, quando eu morei lá, isso claro que já faz um tempinho, eu dividi um apartamento logo de início com mais 2 meninas, era um estúdio, né? Tipo uma kitnet, e nós pagávamos 600 euros por mês de aluguel, que dava 200 euros para cada uma. Quando você fecha com a escola, uma residência estudantil, você vai ter um investimento aí de aproximadamente 600 euros por mês só para você. Ou então, se for de um quarto compartilhado, 400, 500 euros. Então, às vezes, compensa muito mais você alugar algo por conta. A hora que você chegar na Irlanda, tanto a Irlanda, Austrália ou Nova Zelândia, você precisa ir com a passagem aérea de ida e volta comprada. E o seguro-saúde também, porque a Irlanda é um país que exige aí o seguro governamental deles ou um seguro-saúde, para você conseguir fazer a aplicação do visto. Então, a hora que você chega na ilha, você vai entrar e você vai ter o visto de turista normal. Você não vai pegar aí o visto já de estudante logo na entrada. Normalmente, eu indico os alunos a agendarem o visto a partir da segunda semana que você está na ilha. Nesse primeiro momento, né, na primeira semana, você vai ir até a escola, pegar toda a documentação, então vai ficar tudo muito corrido. Então, a partir da segunda semana, você já sai aqui do Brasil com o visto agendado, tá? Isso daí eu te dou um auxílio também, te mando todo um passo a passo como faz para agendar o visto. E marca a imigração, né, para aplicação a partir da segunda semana. A hora que você for na Garda, que é a imigração da Irlanda, você vai levar os documentos da escola, comprovante de endereço e o extrato bancário comprovando aí que você tem uns 3.000 euros de comprovação. Aí você vai apresentar tudo para o policial lá na imigração e ele vai aprovar o seu visto, você paga um valor de 350 euros e aí você já recebe o seu visto. A partir desse momento você tem a possibilidade de fazer o programa de estudo com permissão de trabalho. Então, aí durante esse período você pode trabalhar por até 20 horas semanais. Terminando o programa, né, esses 8 meses, na Irlanda hoje você pode renovar por até 2 anos. Então tem aí essa possibilidade para quem quer ficar um período maior. Renovou por até 2 anos fazendo um curso de inglês, você pode continuar estendendo o seu visto, só que aí para cursos de nível superior. Um curso técnico, uma universidade, uma pós-graduação. Então você tem aí a possibilidade de ir estendendo o seu visto através de um outro tipo de curso. É uma opção super legal. A Irlanda, ela é um país que eu indico muito para quem curte aí um clima um pouquinho mais frio, quem quer passear pela Europa. O auge aí da Irlanda chega a fazer 22 graus, 23 graus, mas também no inverno tem ano que neva, tem ano que não neva. Então, depende aí do ano que você estiver lá, pode ser que você veja neve ou não, mas aí normalmente a temperatura é de 5 graus, 0 graus, não chega a ser tão frio como ficam aí em muitos países. Já mudando até um pouquinho da Irlanda agora, já falando até um pouquinho de Austrália e Nova Zelândia, o processo de visto, ele é exatamente, basicamente, né, digamos assim, iguais, tanto para Austrália quanto para Nova Zelândia. Ambos os países ficam ali na Oceania, né? Austrália e Nova Zelândia hoje são os países que têm aí o maior salário do mundo. Eu sempre brinco dizendo que a Austrália é o Brasil que deu certo, é um país que tem um clima muito parecido com o nosso, é quente, tem praia, é super moderno e assim, tá cheio de possibilidades para quem vai estudar. Então, Austrália e Nova Zelândia, a partir de 14 semanas de curso,
você consegue aplicar para o visto de estudo com permissão de trabalho. E aí, como que funciona? Ah, eu quero fazer o programa. Vamos cotar aí 14 semanas, 16. O ideal seriam 6 meses. Porém, diferente da Irlanda, o visto ele é aplicado aqui no Brasil. Então, como que funciona? Você, digamos que vai fazer aí os 6 meses de curso. Então, você, na hora que for aplicar para o visto, o consulado, né, o despachante, ele vai te pedir uma série de comprovações de documentação e, claro, declaração de imposto de renda e comprovantes bancários. O sponsor, né, o seu responsável financeiro, pode ser você mesmo ou seu pai, sua mãe, seu padrasto, sua madrinha, parentes de primeiro grau ou que tem algum vínculo assim muito mais próximo, né, de você. E ambos os destinos, eles pedem aí um valor, eu já chuto um pouquinho mais alto, uns $1.700 a $2.000 de comprovação de renda por mês que você for estudar. Então, eu quero ficar aí 6 meses estudando. Muito provavelmente que eles vão pedir aí uma média de $9.000, $10.000 de comprovação de renda, né, que pode estar na sua conta ou de um responsável financeiro. Esse valor não entra como bens. Eu tenho um carro, não conta. Eu tenho uma casa, não conta. O consulado ele vai pedir extrato bancário. É um dinheiro que você tenha disponível, com liquidez assim rápida, né, diária, e você consiga mostrar para o consulado que está aqui, ó. Estou indo, mas se eu não conseguir um trabalho, eu tenho aqui como me manter no país. Então, eles pedem para o período que você vai estudar. Então, quando você faz essa aplicação, o visto ele leva aí mais ou menos 2 meses para sair, tanto da Austrália quanto da Nova Zelândia. Pode ser também que eles peçam um exame médico. O médico é sempre vinculado ao consulado e aí eles vão passar o endereço, tudo certinho, mais próximo aí da sua cidade, tá? E aí você precisa ir para fazer o exame. Muitas pessoas me perguntam também do visto de partner. Para quem é casado, consegue até aplicar para o visto de partner, desde que você tenha pelo menos 1 ano de casado, tá? A certidão aí tem que ter pelo menos 1 ano. Menos tempo, consulado aí não vê muito com bons olhos, pode ser que você tenha o visto aprovado e o seu partner tenha o visto negado. Então, quando a pessoa ela vai aplicar para o visto aí de acompanhante, um vai estudando e o outro vai só acompanhando, porém a comprovação de renda é feita para os dois. Não é porque a pessoa vai te acompanhando que você comprova a renda só para você. Você tem que fazer a comprovação para você e para a pessoa que está indo junto com você. Então, tem aí que analisar essa situação também, tá? Outra coisa também que eu gosto de ressaltar é a questão da carga horária. Vocês podem trabalhar também por até 20 horas semanais, né? Isso tanto na Irlanda, Austrália quanto Nova Zelândia. E vocês têm, no caso de Austrália e Nova Zelândia, 1 mês a mais de férias. Se eu fechar, então, 6 meses de curso, eu tenho 7 meses de visto. 6 meses de curso e 1 mês de férias. Nova Zelândia também é um destino que tem, assim, um salário super bom. E eu falo que é a minha queridinha. Eu sou, assim, apaixonada por Queenstown, que é ao sul aí da Nova Zelândia. É uma cidade, eu acho que não tão famosa quanto Auckland, né? Ou Wellington, que fica mais na Ilha Norte e que é o destino mais procurado. Mas Queenstown, na Ilha Sul, é uma cidade, assim, conhecida por esportes radicais, tem montanhas, é um lugar, assim, que vale muito a pena depois vocês darem uma pesquisada, porque é lindíssimo. E a Nova Zelândia tem toda a questão também dos maoris, né, que é, digamos, os indígenas, né, da Nova Zelândia, e que traz aí um enriquecimento cultural, algo muito diferente do que a gente está acostumado aqui. Mas o processo de visto também parecido igual da Austrália. Para quem busca aí cidades mais, assim, digamos, grandes metrópoles, né? Eu indicaria Dublin, na Irlanda, Sydney, na Nova Zelândia, não, Sydney, na Austrália. Hoje o destino da Austrália que é mais procurado é Brisbane, tá? Gold Coast também é muito procurado porque tem aí os campeonatos de surf, então o pessoal gosta muito. Mas eu acho que, assim, na Austrália também não tem uma cidade que não seja legal. Então, quando você pega aí toda a costa, né, do país para poder fazer. A gente tem aí Gold Coast, temos Brisbane, temos Sydney, Adelaide, Melbourne, Perth, que é do outro lado. Eu acho que todas as cidades assim são incríveis. Dá para você curtir bem assim em cada cidade que você preferir.
Já na Nova Zelândia, nós trabalhamos muito com a opção de Auckland, Wellington e Queenstown, na Ilha Sul. Temos, às vezes, acho que eu tenho que até dar uma olhadinha, mas eu acho que nós temos também algumas outras escolas em algumas cidadezinhas menores, mas assim, as principais que os alunos buscam mais são Auckland e Wellington, por ser aí duas cidades assim, que é uma grande metrópole, né? Então, comparamos aí com São Paulo, tem bastante movimento. Queenstown já é uma cidade menor, mais voltada para turismo, né? Para atendimento, hotelaria. E eu acho super válido os 3 programas. Muitos alunos também me perguntam quanto à questão do trabalho. Eu sou engenheiro aqui no Brasil, eu vou trabalhar como engenheiro lá? Não sabemos. Então, assim, eu sempre dou uma dica para vocês irem com a mente aberta. Aproveitem, assim, a primeira oportunidade que surgir, porque é a partir desse momento que vocês vão aprimorando o inglês e aí vão fazendo contatos e pode ser que sim, você consiga aplicar na sua profissão, na sua área. Mas, via de regra, o pessoal que chega acaba trabalhando muito com a parte de atendimento. Eu fui au pair, né? Então eu fui babá na Irlanda, então trabalhei cuidando de 3 crianças. Na época eu recebia 150 euros por semana, eu morava com a minha família, então eu não tinha custo com aluguel e nem com alimentação. E aí eu tinha o final de semana livre, né? Estudava de manhã, pegava as crianças à tarde, 18 horas entregava para os pais e o final de semana eu ficava livre. E aí, assim, na Austrália também o pessoal... tive um aluno que comprou uma motinho, tipo uma bis, e trabalhou de entregador de pizza. Para as meninas ou meninos também, né? O que dá muita grana, assim, para você trabalhar é a parte de cabelo. Então, assim, cabeleireiro lá fora, gente, é muito caro. Então, se você tem aí habilidades como cabeleireiro, manicure, esteticista... Se você conseguir aí, se você já tem um inglês legal e chegando lá, se você conseguir trabalhar nessa área, você consegue aí fazer um valor legal, né? Consegue ter um salário legal. Lembrando que na Irlanda, o salário mínimo é em média de 10 euros, 10 euros o mínimo, e na Austrália, 17 dólares australianos, Nova Zelândia acho que também está 17 dólares neozelandeses. Lembrando que são moedas diferentes de cada país. E aí dá para você recuperar sim todo o investimento que você fez durante o seu intercâmbio e, claro, né, aproveitar para viajar. Já que está na Europa, aproveita aí para fazer um mochilão depois no final do seu intercâmbio. Se estiver na Oceania, aproveita aí a Ásia também para passear. Muitos alunos vão para Tailândia, aproveitam ali aquela parte, né, da Ásia, vão para o Japão, vão para a Coreia, vão para a China, fazem alguns países ali para conhecer um pouco mais, né, ter essa imersão cultural aí que enriquece muito depois a gente voltando ou não para o Brasil. Eu acho que é isso. Eu depois vou gravar um vídeo falando especificamente sobre cada país, mas eu acho que esse vídeo aqui foi para falar um pouquinho mais sobre os 3 principais destinos. Lembrando que muitos alunos também me pedem Canadá, gente. O Canadá, houve uma época que ele tinha o programa de estudo com permissão de trabalho vinculados a curso de inglês, porém, acho que de 2015 para cá, é permitido trabalhar no Canadá somente se você fizer um curso de Higher Education, se você fizer um curso de nível superior. Ao contrário, não é permitido trabalhar, tá? Então, para quem vai fazer um curso de Higher Education, uma graduação, uma pós, algo assim, você consegue trabalhar por até 20 horas semanais também. Mas aí é um outro tipo de programa. Para quem quer aprender o idioma, né, quem quer falar inglês, seria Irlanda, Austrália e Nova Zelândia os principais. Temos aí depois Malta, né, como uma outra opção, e Dubai também, para quem já tem um nível de inglês legal, mas não vou focar neles aqui, porque são programas um pouquinho diferentes também. Eu acho que é isso. Muito obrigada aí pela atenção de vocês. Não esqueçam de dar um curtir, né, aqui no vídeo se vocês gostaram. E qualquer dúvida pode deixar aqui na descrição. Obrigada. Tchau, tchau.